Essa promessa de redenção que nós temos no sacramento da Santa Ceia, nós podemos ver também na carta de Judas, e convido os irmãos a abrirem nesse momento. Vamos fazer a leitura dessa carta. Nós já a lemos na semana passada, vamos fazer isso mais uma vez. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas por exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam, e quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que assim mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam:
No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, no domingo passado, nós mencionamos que a carta de Judas tem basicamente uma mensagem. A mensagem é o chamado para batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso nós encontramos já no versículo 3. Mas naquele momento eu informei a congregação que, apesar de ser uma única mensagem na carta, eu dividiria em duas pregações, a fim de a gente poder observar alguns aspectos importantes ao longo da carta e não perdermos essas informações importantes. Então, naquela primeira pregação, nós focamos na identificação dos falsos mestres e que se introduzem sorrateiramente na igreja. Então, a igreja ela deve ter a capacidade de perceber quando o falso ensino está penetrando na igreja, ainda que disfarçadamente. Nós vimos que isso não acontece de uma hora para outra, né? Isso compreende os versículos 4 ao versículo 16, essa identificação dos falsos mestres. Na pregação de hoje, vamos dar atenção ao modo como a igreja deve lidar no tratamento do falso ensino que penetra no meio da congregação. Então isso preenche os versículos 17 até o versículo 25, então eu vou trabalhar mais especificamente esses versículos finais. Irmãos e irmãs, Judas, que mencionamos na outra pregação que possivelmente seja um dos irmãos de Jesus, mas não tem como ter certeza disso, escreveu essa carta a um grupo de irmãos que nós vimos que também não dá para ter certeza, provavelmente era um grupo de irmãos de fora da Palestina. Ele escreveu a esses irmãos para alertar esses irmãos sobre os perigos da penetração dos falsos mestres na igreja. E então ele chamou esses irmãos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E nós vimos até que o próprio Judas está também fazendo essa defesa da fé e a defesa dos irmãos, que é o que ele vai pedir também para fazer nessa carta. Então, nesses versículos finais, nós veremos que a batalha pela fé passa pelo apego ao Evangelho, pelo socorro aos fracos com o Evangelho e pelo desprezo a tudo que seja contra o Evangelho. A primeira coisa que Judas faz ao chamar os irmãos a batalharem pela fé é chamar os irmãos a se apegarem ao Evangelho. Já no versículo 17 ele diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes
os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. A carta de Judas tem sido datada aproximadamente do ano 55 a 57 da era cristã. Se essa data tiver aproximadamente certa, isso significa que àquela altura em que Judas escreve aos irmãos, chamando os irmãos a voltarem ao ensino apostólico, significa que, com grande possibilidade, os irmãos já haviam tido contato com as cartas paulinas, porque a essa altura, várias cartas do apóstolo Paulo, e até mesmo a primeira carta de Pedro, já circulava nas igrejas, tanto dentro da Palestina, mas principalmente fora da Palestina, no mundo gentil. A maioria das cartas do apóstolo Paulo foram escritas até antes do ano 57. Então, é possível realmente que as cartas já estavam circulando nas igrejas, e esses irmãos tinham conhecimento do ensino apostólico por meio dessas cartas. Mas o próprio Judas pode ter ensinado a esses irmãos sobre a doutrina apostólica, haja visto que ele sai em defesa desses irmãos como se fosse um tipo de pastor desse grupo de irmãos, mas que agora, estando distante deles, percebe a urgência de advertir esses irmãos sobre o perigo dos falsos mestres, e então escreve como um pastor que zelosamente quer proteger o seu rebanho. Então, apesar de ser possível que eles conhecessem já o conteúdo das cartas paulinas, porque no versículo 17, Judas chama eles a se lembrar das palavras proferidas pelos apóstolos. Mas Judas pode ter sido também o porta-voz da doutrina apostólica, que no final do primeiro século já estava bem formada como um conteúdo. A doutrina dos apóstolos era um conjunto de doutrinas e práticas que estava sendo já legada para as demais igrejas. Agora, uma coisa curiosa é que Judas não menciona nenhuma doutrina que esses falsos mestres estavam atacando. O que ele faz nessa carta, e os versículos 4 e 16 que vimos melhor na pregação passada, é descrever o caráter pervertido, insubordinado, libertino e ganancioso desses falsos mestres, que sorrateiramente estava penetrando no meio dos irmãos para tirar proveito desses irmãos. Mas apesar dele não fazer menção especificamente de uma doutrina, a menção dos apóstolos que ele faz aqui é para chamar a atenção ao fato de que os apóstolos, eles não apenas ensinavam o Evangelho de Jesus Cristo, mas eles também costumavam advertir as igrejas contra os perigos do falso Evangelho e dos falsos mestres que estavam penetrando sorrateiramente nas igrejas. Claramente a gente pode ler sobre isso de Paulo, o que aparece várias vezes em suas cartas, mas em Atos, no capítulo 20 e o versículo 29, Lucas registrou esse alerta do apóstolo Paulo. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Ele usa uma expressão muito parecida com a que Judas está usando para falar sobre essa entrada disfarçada no meio do povo de Deus. Então, mesmo sem fazer menção de uma doutrina específica, Judas adverte os irmãos com a lembrança dos apóstolos contra os falsos mestres, para que os irmãos então tenham em bastante consideração e apego às sãs doutrinas que foram ensinadas pelos apóstolos, contra as quais os falsos mestres estavam labutando. Judas, então, nos versículos seguintes, ele usa mais uma imagem, e a gente viu na pregação anterior várias imagens que Judas usou. É uma carta riquíssima em figuras.
Mas agora Judas usa uma figura para chamar a atenção dos irmãos para a necessidade de eles se firmarem na fé. Então, eles se agarrarem à fé, onde eles podem encontrar o amor de Deus e onde eles podiam esperar a misericórdia de Cristo até o dia final. Então, a figura da edificação que ele usa nos versículos 19 e 20 e 21, melhor dizendo: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Essa figura de edificar, de firmar sobre algo bem estabelecido, possivelmente já você pode ter na mente que Jesus também ensinou sobre isso, né? Naquela história que ele contou em Mateus 7, versículo 24 a 27, do homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha e o homem tolo que edifica a sua casa sobre a areia. Porque quando vem a tempestade, aquele que edificou sua casa na rocha ficará protegido dentro da sua casa. Mas aquele que edificou sua casa na areia, quando vier a tempestade, vai jogar tudo ao chão e ele então fica desprotegido. O apóstolo Paulo também usa essa figura da edificação para dizer que nós precisamos nos fundamentar em Cristo, que é o fundamento do grande edifício. Ele fala isso em Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. Então notem que quando Judas menciona aqui nesses versículos: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, Judas está se referindo ao conteúdo da fé. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, no versículo 3, e ele fala da fé como conteúdo, uma coisa pronta que é entregue. No versículo 17, ele mencionou o conteúdo que estava, que era ensinado nas palavras dos apóstolos. Então, o conteúdo da fé que fora ensinada pelos apóstolos do Senhor, e no qual os irmãos devem crer e se edificarem. Então, preste atenção nisso, porque a fé edificada sobre a fé. Isso é interessante porque nós também usamos uma expressão muito parecida no catecismo, porque nós definimos a verdadeira fé como um crer em tudo que a palavra de Deus nos ensina. Então, é um crer na fé, crer no conteúdo da fé, que é o Evangelho. Então, a fé, enquanto o ato de crer, edificada sobre a fé enquanto conteúdo. Essas duas coisas nós podemos perceber aqui nessas palavras de Judas. Então, a batalha pela fé não deve acontecer por meio de prolongadas discussões e exames minuciosos dos erros que esses falsos mestres estão ensinando. Claro que às vezes é necessário fazer isso, às vezes é necessário defender veementemente a verdade diante desses perturbadores da fé, e de vez em quando é necessário confrontar também os erros deles. Isso é verdade. Mas a coisa mais importante não é deixar o fundamento para ir discutir o erro dos outros, mas é conhecer mais e mais esse fundamento e se apegar mais e mais esse fundamento. Quando for necessário confrontar o erro dos falsos mestres, então isso deve ser feito. Lembre-se daquele Provérbios 26, versículo 4 e 5, que diz: não discuta com o tolo, e logo em seguida ele diz: responda ao tolo. Então, tem momento que não vale a pena você ficar discutindo com o tolo, porque você vai se tornar tolo juntamente com ele,
Mas em outros momentos é necessário confrontar o tolo na sua tolice para que ele não se estribe na sua falsa sabedoria. Então é verdade, isso às vezes tende a acontecer. Mas em geral, a batalha pela fé, ela é travada principalmente no conhecimento e na firmeza do Evangelho. É em conhecer, prosseguir em conhecer e se apegar ao Evangelho e nele se edificando. Se você realmente tem bastante convicção do Evangelho, se você conhece, você é um crente que lê, que medita, que estuda, que busca, que ora pedindo iluminação, qualquer coisa diferente do Evangelho que alguém lhe fale, já acende a luz amarela. Geralmente é assim. Geralmente, pessoas que ficam em dúvida sobre alguma coisa são pessoas que têm pouco conhecimento do Evangelho. E pessoas que começam a deixar o Evangelho por causa de outras coisas são pessoas que até podiam conhecer alguma coisa do Evangelho, mas não estavam fundamentados nele, não estavam firmados nele, edificados no Evangelho. Então, o que nós precisamos fazer, irmãos e irmãs, não é assumir aquela posição que a gente infelizmente vê o tempo todo na internet, aquela guerra, aquela batalha, parece uma arena, as pessoas se degladiando em torno da fé. Isso não é necessário. Isso não é necessário. O que nós precisamos é estar apegados à fé. Porque quando muitas dessas pessoas que você pode ver hoje discutindo todo tipo de teologia na internet, muitas vezes lá na frente você vê essa pessoa tropeçando. E a razão para isso é que essas pessoas, elas deixam de se apegar ao Evangelho e abandonam essa posição de apego ao Evangelho para ir discutir com as pessoas lá. O que acontece é que sem a firmeza do Evangelho, eles acabam às vezes incorrendo nos mesmos erros daqueles que inicialmente eles estavam combatendo. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Judas, ele nos dará uma orientação também nesse sentido. Versículos 22 e 23, ele nos aponta um tratamento apropriado com relação aos fracos na fé que foram afetados pelo erro dos falsos mestres. No versículo 22 e 23, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Todo lugar onde o falso ensino consegue uma brechinha e consegue penetrar, ele sempre faz suas vítimas, sempre vai acontecer. Agora mesmo a igreja de Fortaleza está lidando com um problema de um irmão que, abandonando a firmeza do Evangelho, começou a dar ouvido a outros ensinos e hoje chegou ao ponto de negar completamente o Evangelho, ou dizer que todo o Novo Testamento é tudo corrupção dos cristãos em relação aos textos do Antigo Testamento. Aquele movimento do nome sagrado, que não pronuncia mais o nome Jesus, tudo é Yeshua, Yehoshua, né? Essas pessoas, elas começam a dar ouvidos aos falsos ensinos, às vezes até combatendo, como era o caso. Mas veja o final. Chegou ao ponto agora de defender as mesmas coisas que esses falsos mestres estão defendendo. Então, onde o falso ensino penetra, onde ele tem um espaçozinho, sempre é o risco de um irmão ou outro mais fraco na fé ficar em dúvida ou até mesmo cair nos seus erros. Judas fala sobre essas duas coisas aqui.
Nós devemos ter capacidade, em primeiro lugar, para distinguir entre o falso ensino, o falso mestre, e aqueles que estão em dúvida por causa desses falsos ensinos que estão penetrando às vezes na igreja, e para distinguir até mesmo com aqueles que eventualmente já tenham até caído em alguns dos mesmos erros desses falsos mestres, mas eles não se corromperam ainda totalmente e definitivamente como esses falsos mestres. Nós devemos agir com ternura, com misericórdia, com mansidão, com amor. Devemos mostrar preocupação a esses irmãos e amor sincero. Um desejo sincero de querer realmente ganhar esses irmãos enquanto for possível. Mesmo que alguns ainda estejam na dúvida e seja possível com conversa, com ensino, debaixo de oração, contar com a graça de Deus para livrá-lo das ciladas que estão armados diante dele. E mesmo nos casos daqueles que já enveredaram pelo caminho do erro, nós ainda devemos mostrar compaixão. Judas fala sobre essas coisas aqui. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando do fogo. Quanto a outros, sede também compassivo em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Quando nós percebemos, espero que não seja o caso no nosso meio nesse momento, mas quando nós percebemos que pessoas, talvez, às vezes, não são pessoas que estão necessariamente aqui no nosso meio, mas muitas vezes até indo por fora. Eu mencionei aqui o exemplo da igreja de Recife, na outra pregação, de pessoas que estavam indo nas casas dos membros para semear o falso ensino na casa dos membros. E às vezes os membros estão tendo contatos com pessoas que estão fazendo exatamente isso. A gente vê que Satanás está querendo arrebatar esses irmãos para o fogo. E nós temos um grande desafio pela frente. O desafio de orar, de buscar a Deus em oração, buscar a graça do Espírito Santo no nosso coração, mas também no coração dessas pessoas, para protegê-los e para salvá-los, como se estivesse arrebatando-os do fogo. Porque em alguns casos realmente as coisas às vezes já se mostram tão avançadas, tão graves, que pode ser que dê a impressão que já não tem mais jeito, já está perdido, já foi cooptado pelo erro, como esse homem mesmo. Mas mesmo, irmãos, nesses casos mais graves, nos quais a gente já pode perceber que o fogo do juízo de Deus realmente já está pairando sobre a cabeça deles. Mas ainda assim, Judas está dizendo que nós devemos trabalhar para arrebatá-los de debaixo desse fogo do juízo de Deus que já arde sobre eles. Devemos batalhar por isso. Devemos nos compadecer, devemos trabalhar para salvá-los, para arrebatá-los do fogo. Se Deus conceder a alguns de vocês a graça de ter contato com pessoas assim e livrar essas pessoas do falso ensino, pode dar glória a Deus, porque você terá livrado uma alma do inferno e removido uma alma de debaixo do fogo do juízo de Deus. Claro que a gente sabe que é Deus quem salva, mas Deus usa homens e mulheres para salvar essas pessoas que estão sendo atraídas e ganhadas, arrebatadas pelo falso ensino. Então nós temos esse modo apropriado de lidar com aqueles que, diferentemente dos falsos mestres, ainda possuem o Espírito de Cristo, embora estejam na dúvida
e outros estejam até mesmo começando a seguir os seus erros. Não desistamos, irmãos. Oremos, batalhemos por eles, como Judas está fazendo. Judas pretendia escrever uma carta detalhando mais sobre a vida da salvação, mas ele percebeu que era urgente batalhar em favor desses irmãos e batalhar em favor da fé. Deixando tudo de lado, ele se apressa a escrever essa carta em defesa da fé e dos nossos irmãos. Assim também nós possamos ter um sentimento de compaixão por homens como esse que eu acabei de mencionar, que estão se enveredando por um caminho que, se eles não se arrependerem, outra coisa não terão, senão o justo juízo de Deus, condenando-os ao fogo eterno. Por fim, no final do versículo 3, essa última expressão que Judas usa, detestando até a roupa contaminada pela carne. Eu já mencionei isso em outros momentos. A nossa batalha pela fé, a nossa ajuda aos irmãos que se encontram em dúvida ou até mesmo já enveredando pelo erro, não permite descuido da nossa parte. Temos de batalhar pela fé. Temos de ajudar os que estão em dúvidas. Temos que trabalhar para arrebatar os que estão no erro. Mas não podemos descuidar de nós mesmos. Muitas pessoas, no afã de ajudar outras pessoas que estão em dúvida ou no erro, acabam por seguir nos mesmos erros. Isso acontece porque nessa tentativa de ajudar alguém que está no erro, a pessoa, na verdade, entra numa aventura. Elas se aventuram a sair em defesa de alguém, se afastando ela mesma daquilo que é a firmeza, a solidez que é o Evangelho. Então, deixando de seguir aquele primeiro passo que Judas deu, o passo de se apegar ao Evangelho, a primeira coisa sempre é essa: começa pelo apego ao Evangelho. Mas eles, deixando muitas vezes de lado o apego ao Evangelho, estão mais preocupados em ajudar e salvar outras pessoas, eles acabam por não preservar o Evangelho e cair nos mesmos erros que as pessoas estão cometendo. Judas deixa muito claro aqui no final do versículo 23 que os irmãos, ao ajudarem aqueles que estão em dúvidas ou que estão no erro, os irmãos fracos, não devem de jeito nenhum se aproximarem demais deles. Não deve de jeito nenhum se aproximar de tal maneira que ele acabe se envolvendo nos próprios erros daquelas pessoas. Então, a nossa ajuda, nós vivemos no mundo como sal e luz, não temos como viver completamente separado dos descrentes, dos ímpios, às vezes dentro de casa, às vezes na família, no ambiente de trabalho, e muitas vezes preocupados com nossos familiares, com vizinhos, amigos, nós oramos e nós realmente tentamos ganhá-lo para Cristo, mas a nossa aproximação não deve ser tal que a gente acabe se contaminando com os seus próprios pecados. Essa advertência de Judas deve ser levada a sério. Devemos detestar até a roupa contaminada pela carne. Essa expressão aparece outras vezes aqui, é um tipo de eufemismo que Judas está usando para se referir à prostituição, à imoralidade, à depravação desses homens. Eles são comparados, lembrem-se, a Sodoma e Gomorra. Os versículos 5 a 7 nos dão 3 exemplos de juízos
que Deus derramou sobre pecadores impenitentes no passado e que são agora relacionados justamente para declarar o juízo que já está determinado sobre essas mesmas pessoas. Então, isso é uma grande advertência, porque se a geração de israelita que deixou o Egito não foi poupada em sua rebeldia contra Deus, e se os anjos que foram criados bons não foram poupados do juízo ao deixarem o seu domicílio, e se as cidades de Sodoma e Gomorra e demais cidades do sul, do Mar Morto, não foram poupadas ao se corromper na mais baixa depravação moral, perversão sexual, também esses falsos mestres não seriam poupados. E a advertência é que nós devemos detestar até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, nós devemos reconhecer que, apesar de irmãos fracos estarem em dúvida e talvez até cometendo os mesmos erros que eles, e por isso a contaminação, porque eles já chegaram ao ponto de cometerem os mesmos erros, nós devemos nos aproximar a ele com misericórdia, com compaixão, para ajudá-lo, para adverti-lo, para socorrê-lo, mas nós devemos detestar os seus erros. Infelizmente, o que a gente vê hoje, em muitos casos, é que pessoas acabam se aproximando de outros e se associando de tal maneira que faz amizade mesmo com essas pessoas. Isso acontece de tal maneira que no final das contas ele nem terá mais condição de reprovar as obras mais dessas pessoas, os seus erros. Tristemente, tem um exemplo bem perto de nós, de uma pessoa crente, que fez de duas mulheres lésbicas, suas grandes amigas, a ponto de ir para a casa dela e dormir lá. Que obra ela vai condenar? Não está detestando as roupas contaminadas pela carne, mas pelo contrário, está se aproximando tanto que inevitavelmente está se contaminando. Irmãos, tenhamos muito cuidado com isso. Judas, ao mesmo tempo que usa esses exemplos para declarar a condenação desses falsos mestres, ele também está usando não apenas os exemplos, mas a própria condenação dos falsos mestres para nos servir de alerta. Para que nós, ao ouvirmos sobre a condenação de Deus contra esses pecadores, que isso gere temor no nosso coração. Por isso Judas também fala sobre salvai-vos arrebatando do fogo, quanto a outros serem também compassivos em temor. Mostre misericórdia, mostre compaixão, mas faça isso com temor. Tema a Deus, porque você sabe o juízo de Deus contra os pecados que essas pessoas estão cometendo, e que cairá sobre você, se você seguir no mesmo caminho deles. Portanto, odeiem o pecado. Odeiem o pecado. Odeiem a imoralidade. Odeiem a libertinagem. Odeiem a rebeldia. Esses são pecados que são condenados na carta de Judas. Que esses pecados não passem despercebidos dos olhos de vocês, como se fossem coisas quaisquer. Mas que todas essas coisas sejam aos olhos de vocês como aquela imundícia na roupa que, se você pegar, você não tem coragem de usar. Fujam. Ajudem, mas mantenham a distância.
trabalhe para salvar, mas não se associe com eles. E odeie as obras deles. Porque se você parar de odiar as obras deles, você vai cair, você vai se contaminar. Inevitavelmente. Tristemente. Somos chamados a odiar o pecado. Quando olhamos para o mundo hoje, por que nós estamos sofrendo o que estamos sofrendo nessa pandemia? Os nossos pecados. Os nossos pecados provocam a Deus. Os nossos pecados trazem tantos males a esse mundo. Os nossos pecados trouxeram essa doença terrível que já levou 2 dos nossos irmãos das nossas próprias igrejas. Como eu poderia ter outro sentimento contra o pecado, senão um sentimento de ódio, de desprezo, de detestá-lo? Como é possível que alguns podem falar sobre o pecado de modo tão simples, como se ele não significasse nada, como se o pecado não tivesse trazendo tantos males para nós? Se temos que odiar alguma coisa nesse mundo, é o pecado. Odeio o pecado. O pecado está matando os nossos entes queridos. O pecado está arrastando familiares, amigos para o inferno. O pecado está provocando a ira de Deus contra a nossa nação e nós não escapamos de todos os castigos merecidos que os nossos pecados provocam. Apesar dessa palavra pesada que Judas também traz, ele encerra a carta com uma doxologia, com um louvor, como era muito comum no mundo greco-romano da época, e também no Novo Testamento. A gente, em várias cartas, Paulo faz a mesma coisa em Romanos, ele também termina com uma doxologia. De vez em quando é um elogio à firmeza de fé dos irmãos, em outros momentos é um louvor a Deus, que é aquele que realmente está realizando essas obras no meio da igreja. E podemos ver isso aqui, no versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Judas termina a sua carta exaltando o único Deus que é poderoso para preservar os irmãos na fé que eles haviam recebido e também para salvar crentes fracos que estão sendo iludidos pelas mentiras de Satanás. E também como aquele Deus e Senhor, Salvador e Senhor, que merece todo o louvor e honra e glória e majestade pela salvação poderosa que Ele tem realizado no meio do seu povo. Uma salvação que não pode ser desfeita, não pode ser destruída. Pecadores salvos que não podem ser arrebatados da mão do Senhor. Judas deixa muito claro isso aqui. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Deus, irmãos, apesar de nossas fraquezas, apesar das advertências que nós ouvimos, nós podemos confiar que Deus é poderoso para sustentar a nossa fé e não nos deixar em dúvida e confusão, e não permitir que nós caiamos nos erros dos nossos inimigos. Deus é poderoso.
Não devemos ter dúvida de que, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, Deus é poderoso para nos sustentar até o final. E notem que, ao louvar a Deus, por causa de Ele ser poderoso para salvar e para sustentar a salvação dos irmãos, notem que Judas está dando também aos irmãos esse consolo. Apesar de ele estar ouvindo de Judas o juízo sendo decretado sobre esses falsos mestres, ele está mostrando que é diferente com eles. Porque esses falsos mestres que promovem essas divisões, no versículo 19, eles não têm o Espírito Santo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo. Eles estão recebendo esse castigo porque eles não têm o Espírito Santo, mas vocês têm o Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que Judas louva a Deus pela obra graciosa e poderosa da salvação, ele está consolando os irmãos. Se consolem, porque a salvação de vocês está garantida em nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, vocês que amam a Deus e o Salvador Jesus Cristo, não precisam temer a condenação. Não precisam temer. Quando vocês estiverem em dúvida, lembre-se que você precisa voltar ao Evangelho, se agarrar a Ele, como quem se agarra ao altar para ser salvo. Essa imagem vem do Antigo Testamento, que o rei, na tentativa de ser salvo, correu e se agarrou aos chifres do altar. Mas nós aprendemos, nos momentos de fraquezas, de dúvidas e até mesmo de erros, nós podemos voltar ao Evangelho, nos abraçarmos a Ele, nos apegarmos a Ele e edificarmos a nossa confiança, a nossa fé como ato de crer, a nossa confiança na fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, no Evangelho que os irmãos têm ouvido todos os domingos. No primeiro sinal de dúvida, corra para o Evangelho. Não insista não. Não tente ser curioso e dar mais um passo para descobrir o que é aquilo. Não faça isso, em nome de Jesus Cristo. O primeiro sinal de dúvida, corra para os pés de Cristo. Se agarre com a palavra de Cristo. E o Deus que é poderoso para salvar e preservar vocês, pelo Espírito que enviou para habitar no coração de vocês, e pela palavra do Evangelho que gerou vocês para Ele, Ele vai preservar vocês até o fim. Amém.